Glória a Deus e aleluia. Paz de Cristo, meus irmãos. Minha gratidão ao pastor Silas Filho, pastor Ronaldo, essa igreja maravilhosa, na qual eu tenho servido a Deus e sido muito abençoado neste lugar. Minha gratidão, em nome de Jesus. Pois bem, já que comentando a lição propriamente dita, lição de número 11, olha só, os mortos em Cristo, que foto bonita, né? Glória a Deus, maravilha, Deus é fiel, aleluia, milagres acontecem, Deus é bom, glória a Deus, né? Maravilha, lição de número 11, está aí, os mortos em Cristo, glória a Deus, ali já com o pé já na cova para partir, mas servir a Deus com alegria, né? A morte, na verdade, para o cristão é somente plantar uma semente, aguardando a hora exata para frutificar para Deus. Daqui é o mistério, daqui a pouco vamos desenrolar em nome de Jesus, tá bom? Antes de começar aqui a lição, só 2 anúncios. O primeiro, eu tenho um canal no YouTube, @pastor Gilson Paulo Oficial. Repetindo, @pastor Gilson Paulo Oficial. Vá lá, se inscreva e participe também e acompanhe os programas que são realizados nesse canal, tá? E outro sim, para fechar o pacote, eu fiz uma parceria com essa patrocinador do meu ministério. É a única, é exclusiva. E como consiste essa parceria? É a seguinte, aonde eu for e tiver permissão, autorização, eu anuncio os melhores doces do Brasil. E o que eu recebo em troca? Somente isso, não me perturbe em nome de Jesus, tá? Então, lá fora, à minha direita, vá lá na minha filha, abençoe e também seja abençoado. Agora sim, avançando aqui em nome de Jesus. O texto áureo que nós lemos já na noite de hoje é isso aí, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Veja a citação aqui importante, em negrito, da primeira ressurreição. Ora, se existe a primeira, automaticamente teremos pelo menos mais uma, no caso, a segunda. E essa segunda chamada aqui no caso de segunda morte. Biblicamente falando, nós temos 2 grandes ressurreições. Em princípio, quando aqui estou utilizando o termo ressurreição, não me refiro à chamada ressuscitação ou reviver. Reviver são casos de pessoas na Bíblia que ressurgiram, morreram fisicamente, mas em função de uma intervenção divina, o seu espírito, ou a parte imaterial, voltou ao corpo, como no caso Lázaro, a filha de Jairo e outros casos também. Tanto Lázaro como a filha de Jairo voltaram a morrer, portanto não se aplica a ideia de ressurreição. Aqui ressurreição é quando a pessoa não morrerá mais, tá? Não morrerá mais, venceu a morte. Aqui essa ideia. E a Bíblia cita 2 grandes ressurreições, a do justo e a do ímpio. Tanto no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, encontramos essas verdades. Veja, o profeta Daniel afirmou: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, já claramente distinguindo 2 momentos de ressurreição. E aqui usou o verbo dormir. Esse verbo dormir não significa o chamado sono da alma, em que a pessoa morre e fica inconsciente, dormindo, aguardando o julgamento final ou, quiçá, eventos futuros. Na verdade, o verbo dormir significa uma maneira de amenizar, de quebrar. É um eufemismo, uma forma de quebrar a questão vinculada da morte, como também o CPF foi cancelado, também é um eufemismo se referindo à questão de morrer, desceu à sepultura, foi para a terra do esquecimento e por aí vai, tá? Que dormir não tem a ver com uma perda de consciência. Essa ideia de sono da alma não é eminentemente uma ideia bíblica. O próprio Jesus afirmou também: em verdade vos digo que a hora vem, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão.
E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Portanto, dois tipos claros de ressurreição: um para a vida e outro para vergonha, desprezo ou condenação. Evidentemente, haverá um laço temporal entre uma e outra. Vamos lá, aqui avançando. Esse quadro aqui, só para você entender minimamente essa ordem cronológica dos eventos escatológicos que aqui estamos comentando ao longo do trimestre, tá bom? Sem perder tempo. A igreja começa exatamente com a morte e ressurreição de Jesus. Estamos aqui na terra, atuando, aguardando o soar da trombeta, porque a trombeta soará e estaremos para sempre com o Senhor. Quando a trombeta soar, na verdade, acontecerá na segunda vinda de Cristo, nessa chamada primeira fase, em que haverá o arrebatamento, esse arrancar de Deus com ímpeto, com força, chamando a igreja, bem como aqueles que dormem, que morreram em Cristo. Quando formos arrebatados no céu, participaremos do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. E, paralelamente, concomitantemente, aqui na terra haverá a chamada grande tribulação, um período de 7 anos, no qual haverá um profundo, incomparável, inigualável sofrimento. E este sofrimento, de forma muito clara, sendo gradual, gradativo, um aumento considerável, porque a própria Bíblia menciona que nessa época aqui ocorrerão a abertura dos 7 selos, o último selo anuncia o toque de 7 trombetas, e ao final as 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre aqueles que habitam na terra. É importante ressaltar e reafirmar que esse tempo tribulacional não está relacionado à igreja. Esse tempo aqui é o que nós chamamos da última semana de Daniel, a famosa, famigerada 70ª semana de Daniel. E quando a Bíblia menciona as semanas de Daniel, ela atrela as semanas ao povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e o seu templo. Não tem a ver com a igreja. A igreja não passará pela grande tribulação. Há inúmeras passagens bíblicas que reforçam essa ideia. Dentre elas esta: nós guardamos a palavra da paciência, e também Ele nos guardará sobre a tentação, a provação que virá sobre aqueles que habitam na terra. O final desse tempo aqui, de fato, aqui teremos a Batalha do Armagedon, que foi comentada, o julgamento das nações. Então será estabelecido o milênio, um tempo de 1000 anos literal, no qual Jesus governará. Ao final dele, o capítulo será solto mais uma vez, mas então derrotado, e haverá o juízo, o grande trono branco, e por fim o estado eterno. O que nós veremos hoje aqui, em rápidas palavras, é um fenômeno, um fato que acontecerá durante esse tempo, que é a ressurreição. Quando ela começou, ou acontecerá, ou quando aconteceu? Essa primeira ressurreição, a do justo, já começou. Na verdade, Paulo afirma que Jesus, ele é as primícias do que dormem. Portanto, a primeira ressurreição já começou. E quem inaugurou esse momento, quem startou essa fase, foi exatamente a pessoa de Jesus. A morte e ressurreição de Jesus é a garantia inequívoca, inerrante, infalível, de que haverá, na verdade, uma grande colheita, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a glória de Deus. Houve aqui, iniciou-se em Cristo, haverá nesse momento aqui uma grande ressurreição, porque acontecerá exatamente quando a trombeta soar. Quando a trombeta soar, quando houver essa voz de arcanjo, esse alarido, conforme Paulo escreveu à sua igreja, a igreja em Tessalônica, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E, portanto, ou uma aqui, outra nesse momento, e também durante a grande tribulação, também aqui haverá ressurreição.
Aqueles que pagarem um preço com a própria vida, com o próprio sangue, que negarem a marca da besta e, portanto, aceitar o selo de Deus, né, eles também ressuscitarão. Claro, de modo menor, comparado à grande ressurreição que haverá no arrebatamento, mas aqui também ocorrerá. O Espírito Santo, lembrando aqui, atuará na grande tribulação. É claro que não na mesma égide, nos mesmos moldes da atualidade. Estamos na dispensação do Espírito, na dispensação da graça, em que há um derramamento inigualável da ação do Espírito Santo. No contexto tribulacional, ele atuará de modo pontual, de modo esporádico, por exemplo, capacitando as 2 testemunhas, operando através dos 144 mil que também operarão durante o contexto tribulacional. Se haverá ressurreição, é porque haverá pessoas que reconheceram Jesus como Messias e, portanto, se arrependeram. Se haverá arrependimento, é porque haverá a operação do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Ele continua a operar de modo distinto. Então, aqui nessa oportunidade, veremos a análise dessa ressurreição que tem a ver com aqueles que morreram em Cristo. Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu, paciência, né? Vamos lá, glória a Deus. Onde estão os mortos? Onde estão os mortos? Quando você faz essa pergunta, aí tem que ser bem delimitado. Não vou comentar aqui na perspectiva católica, espírita, islâmica, não. Na visão bíblica, para nós cristãos, aonde estão os mortos? Também essa pergunta, você tem que pensar nos elementos constitutivos do ser humano. Nós entendemos, aceitamos, à luz da Bíblia, que o homem é um ser tricotômico, constituído de corpo, alma e espírito. Quando a morte acontece, há uma ruptura, uma separação da parte material da parte imaterial. Essa parte material nós chamamos de corpo, ou seja, essa parte material volta ao pó, vai para a sepultura. E este corpo que aguardará a ressurreição. A ressurreição não está relacionada à alma e espírito, mas sim ao corpo. Esse corpo que volta ao pó numa hora apropriada, quando a voz daquele que é ressurreição e a vida bradar, a Bíblia diz que os sepulcros se abrirão e esses corpos sairão de lá transformados. Eu vou comentar com você daqui a pouco. Em relação à alma e o espírito, lembrando, alma e espírito, por mais que possuam funções distintas, diferentes, né? O espírito está mais relacionado à vida espiritual, que dota o homem da capacidade incomparável de se relacionar plenamente com Deus, e também enquanto espírito de reanimar, de vivificar a alma, de energizar a alma. Eles são inseparáveis. Somente a palavra de Deus, somente ela é capaz de distinguir, né, entre alma e espírito. Mais ninguém, mais nada. É uma parte imaterial. Ao morrer, a alma, a parte material do cristão, vai para o que nós chamamos hoje de terceiro céu, ou paraíso. E a alma do ímpio vai para já o lugar de tormento, que é o Hades, que eu vou explicar já. Só que lembrando, pastor, a Bíblia diz que quando morremos o corpo vai para a sepultura e a alma vai para o paraíso ou terceiro céu, e o espírito volta a Deus que o deu, conforme está escrito lá em Eclesiastes. O texto de Eclesiastes, volta para Deus que o deu, não é que no céu haja um depósito de espírito e no paraíso de alma, e aqui não. Esse voltar para Deus é voltar para os seus domínios, para o contexto espiritual, e não como se fosse um depósito de espírito, quer de cristão ou não cristão. Não. Quando o ímpio for condenado, vai para o lugar da condenação, tanto a alma bem como o espírito. E da mesma forma também em relação ao cristão que vai para o terceiro céu. Eu estou aqui avançando para chegar na palavra, na parábola importante que retrata de forma mais consistente essas palavras aqui. Bem, ao pensar na morte, aonde estão os mortos? Biblicamente falando, existem pelo menos 3 palavras-chave. A primeira é o Sheol,
a segunda, Hades, e a terceira, Geena. Você pode, por favor, repetir comigo? Sheol, Hades, Geena. Parabéns, tirou 10, glória a Deus, né? Olha só, tanto Sheol quanto Hades, uma é hebraica, a outra é grega, significa a mesma coisa, no Antigo Testamento Sheol e no Novo Hades. Já o termo Geena tem uma outra conotação, é mais amplo, é mais abrangente. Quando se fala em Sheol, Geena, pode se referir tanto à sepultura, ou pode também se referir à habitação dos mortos, ou habitação dos espíritos. E todas as vezes que biblicamente se menciona Sheol, Hades, sempre nos remete à região inferior, à profundidade, desceu ao Hades, né? Ou subiu do Hades, ou do Sheol. É um lugar que nos remete a esse ambiente inferior, no qual habita a alma dos desencarnados, digamos assim. Agora, esse mundo do Hades, houve uma mudança após a morte de Jesus. Por enquanto aqui a ideia é te levar a sua consciência de que Hades é um mundo inferior, que até também é uma correlação com o pensamento grego bem desenvolvido nos dias de Jesus. Veja o que a Bíblia diz. Aqui foi Jacó se referindo ao seu filho mais novo, Benjamim, em que José ordenou que ele fosse também para o Egito. Se agora também tirardes a Benjamim da minha face, fareis descer as minhas cães com dor à sepultura, Sheol. Então veja que sepultura, Sheol, morte, é um lugar de perda, de tristeza. Vale aqui também dizer uma vez mais que todas as vezes que pensamos em morte, ela está muito ligada ao pecado, à desobediência e, portanto, a uma ação contrária ao desejo de Deus, né? Morte está ligada ao reino das trevas, é uma separação cuja a realidade veio ao mundo por conta da desobediência. A primeira vez que a palavra morte ou morrer aparece na Bíblia, aparece lá em Gênesis, quando Deus orienta Adão a não comer da árvore do bem e do mal, que diz, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, morte tem a ver com pecado, e pecado tem a ver com desobediência, portanto, uma ação contrária à vontade de Deus. É tão claro que a Bíblia diz, alma que pecar, essa morrerá. Deus não nos fez para morrer, nos fez para vivermos em sua presença e adorá-lo na beleza da sua santidade. Aqui o termo aqui, Sheol, pois não deixarás a minha alma no inferno, ou Sheol, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Um texto de Salmo que Pedro, de modo magistral, utilizou inclusive sobre uma palavra profética, a ressurreição de Jesus. Todos, quando morriam, iam para o Sheol. Mas ali já havia uma palavra profética que Jesus morreria, ele não ficaria lá, permitirás, não ficaria preso ao Sheol. Ele não iria ficar preso, porque já havia uma palavra de que ele ressuscitaria. Esse templo será destruído, né? Mas em 3 dias será reconstruído, uma palavra ligada à sua ressurreição. Jesus não teve o seu corpo decomposto, destruído, não viu a corrupção, porque ele de fato foi o primeiro a vencer a morte. A morte não pôde detê-lo, não pôde deter o príncipe da vida, o doador da vida. Ele mesmo disse que tem poder para dar, mas também para retomá-la, porque ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Da sua boca profere vida e, portanto, a morte jamais poderia detê-lo. Quando Jesus menciona as cidades impenitentes, né, Cafarnaum é um caso, diz assim, será elevada até ao céu? Não, você descerá até ao Hades, que na nossa versão, traduzida por inferno. Hades, inferno, lugar de tormento, já começa a ser delineado. Agora, tem um inferno final, um inferno definitivo. E esse inferno final
chamamos de lago de fogo, onde há enxofre, né? E que o fogo não apaga, essa chama que arde eternamente, chamamos de Geena. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Quem vai inaugurar esse espaço do inferno final, de fato, as duas bestas. Somente sendo besta para poder abrir e inaugurar o inferno, né? Aleluia, glória a Deus. Então, eles serão vivos lançados lá no lago de fogo, Geena. E a Bíblia diz que até o Hades, onde estão agora as almas, né, dos ímpios, também serão lançados, né, o Hades será lançado no Geena, no lago de fogo. Esse Geena aqui, que é o inferno final, é de fato um vale ao sul de Jerusalém, em que se queimava o lixo da cidade e, portanto, um ambiente que remete sempre àquele fogo constantemente aceso. Esse vale de Rinom, no qual também, antigamente, se sacrificava crianças à divindade Moloque. É um espaço até hoje, pouco habitado, ou quase que inabitado. Você vê o Vale de Rinom na atualidade, você não percebe ali nenhuma construção, porque ninguém deseja construir, edificar uma casa no inferno, né? Vamos lá. Aqui já, avançando aqui. Veja, eu quero, antes de avançar, vou até pular aqui, depois eu vou voltar aqui, tá? Vou voltar. É importante comentar aqui essa parábola do rico e Lázaro. Essa parábola, ela sintetiza o que foi dito até agora. Em primeiríssimo lugar, não se trata de uma parábola, é importante. Essa parábola está somente no título, né? Na tal epígrafe, que maravilha, né? Na epígrafe, no título, que as editoras colocam para facilitar a compreensão. Como o texto está muito preso a parábolas de verdade, então se colocou ali parábola. Só que a Bíblia diz assim: havia um homem rico, usa o verbo haver, o verbo existir, existia um homem. E também existia um outro homem chamado Lázaro, que até dá nome a ele, nomeia. Jesus, na verdade, com um desejo, um intuito de explicar sobre a gravidade da soberba, da avareza, desse apego ao dinheiro, de ser insensível ao clamor das pessoas. Esse homem rico não foi para o inferno porque era rico, porque se vestia de linho finíssimo ou de púrpura. Não, ele foi para o Hades porque foi insensível ao clamor do necessitado e confiou plenamente na riqueza. O problema está esse apego à riqueza. Tampouco Lázaro não foi para o seio de Abraão porque era mendigo, porque era pobre. Tem muito pobre que vai para o Hades também, tá? Importante. Não tem a ver com o bem que possuímos ou com o bem que não possuímos. Tem a ver com a nossa decisão de servir a Deus com alegria. Entender que a nossa vida na eternidade é construída no aqui e agora. O aqui e agora determina onde nós passaremos a eternidade. Quem pensa nessa perspectiva, certamente repensa e pondera sobre a sua atitude nesse momento no qual decidimos a nossa existência. A Bíblia diz que esse homem rico, né, morreu, bem como também Lázaro, aí começa a estabelecer uma distinção em termos de definição de lugar. Veja, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico foi sepultado. O versículo seguinte não se refere à sepultura, mas se refere a um outro lugar, uma outra dimensão. Qual é? Hades. Veja, já no começo da estrada, os anjos conduzem Lázaro para o seio de Abraão e o homem rico é sepultado. Por que aqui essa expressão, né? Seio de Abraão? Seio de Abraão, que hoje nós entendemos tem a ver com o paraíso e com o terceiro céu. Por que seio? Porque seio, na verdade, tem a ver com o peito mesmo, né? Seio é uma palavrinha até inadequada. Seria melhor peito, porque aqui é uma referência à maneira como, na antiguidade, sobretudo no Oriente, se realizava a refeição, a ceia. Não se sentava em bancos normais, se deitava num sofá, né, num espaço mais que se inclinava, se deitava e, às vezes, de fato, encostava a cabeça no peito do outrem.
Na verdade, quando a Bíblia diz que, né, no seio de Abraão, é uma referência que Lázaro estava participando de um banquete. Essa é a ideia. Enquanto o homem rico, de um modo regalado, nababescamente vivia no seu banquete, pós-morte, quem estava banqueteando era Lázaro, na presença de Deus. Né? Vamos lá. No Hades, o lugar de tormento, o que fez o homem rico? Primeiro, ergueu os olhos. Olha, ergueu os olhos para cima, ele viu. Ao ver, usou uma faculdade dos sentidos humanos, que é a visão. Além de ver, estando em tormento, sentia, né, o tato perfeitamente aguçado e sentia dores tremendas ao ponto de ser tormentado. E viu ao longe capacidade de distinguir, de perceber, de prescrutar, estabelecer distinções, usando a capacidade, inclusive, também neurológica. Ele viu ao longe e identificou Abraão e Lázaro. Portanto, usando plenamente a sua consciência, ele se percebia e percebia o mundo que estava ao seu entorno. Essa percepção é uma faculdade da alma, em que carrega a memória. De alguma forma, esse homem rico decodificou que aquele ser que estava ao lado de Lázaro era Abraão. Não sei como ele conseguiu fazer a distinção. Provavelmente em função da própria iconografia da época, que o remeteu a fazer correlações, identificando aquela figura Abraão. Além de perceber, de ver, sentir, o que ele faz? Ele ora. Ele clama a Abraão, pediu misericórdia, lembrou de Lázaro, ainda intercedeu pelos seus 5 irmãos que ele possuía. Portanto, manteve a consciência dessa existência aqui no pós-túmulo. Não estava em nenhum momento dormindo ou de um momento aguardando o juízo final somente. Ele estava já em tormento pós-morte, pós-túmulo. Quis resolver a posição na eternidade depois da morte. Aí não tem jeito. Aí não resolve quermesse. Tem um louvorzinho antigo aí, do tempo aí do pastor Isaías Júnior, né? Que é o tempo não adianta quermesse, algo do tipo. Na verdade, quem está lá não tem mais jeito. E nessa parábola aí, já estabelece para nós algumas lições importantes. Primeiro, há um grande abismo entre nós e vós, palavras de Abraão. Não há comunicação daqueles que estavam no mesmo espaço no Hades. Veja que na palavra de Jesus, o homem rico percebeu Lázaro, ele viu. E de alguma forma, Lázaro também, mesmo já num outro compartimento que desfrutava já de gozo, também contemplava e via a corrupção. É como se fosse um lugar só, com 2 compartimentos e com um abismo separando ambos. Esse abismo não possibilitava contato. Além disso, Abraão diz para ele que nesse mundo dos vivos, quem atua, quem opera, Moisés e profeta, ou seja, a Bíblia, o Antigo Testamento. Nesse mundo que de fato estabelece a comunicação e revela Deus ao homem, é a palavra de Deus. De sorte que eu e você temos um papel preponderante, importantíssimo, no que diz respeito à vida na eternidade das pessoas. As pessoas que aqui estão precisam ouvir a voz de Moisés e dos profetas. Você não pode se eximir, fugir ou ser omisso à sua tarefa de profetizar, porque a palavra que você profecia, que você apregou, que você difunde, ela determinará a vida daqueles que a ouvem na eternidade. Perceba e veja a grande responsabilidade que recai sobre nós. Não tem a ver somente com aqui e agora, mas tem a ver com a eternidade. Outra verdade importante: não há comunicação dos mortos, dos vivos, com o mundo dos mortos. Não tem essa de fazer mediunidade, comunicação com os mortos, algo do tipo. Ai, meu Deus. Eu sei que o tema de morte é um tema sensível. E perder ente querido é uma situação dolorosa, porque a morte é uma separação.
né, e provoca dores na alma e traumas terríveis, e que o diabo sabe disso, e até se apropria dessa questão psicológica para oprimir, para escravizar. Aí a pessoa fica curiosa, onde está a pessoa amada que partiu, em que lugar? Já há uma inclinação quase que natural dessas questões. Aí, nesse caso, tem muitos cristãos, servo de Deus. Mamãe apareceu para mim. Aleluia. Aí chora e tudo, né? Minha filha, não chore, já estou bem. Aí tal. Assim, mas você sabe que não há comunicação do mundo dos vivos com o morto. Não, mas Deus abriu uma exceção. Aí vai, porque é elevada, né? Aí você vê, porque, irmãos, se fizermos uma pesquisa para comparar o que é dito oficialmente no púlpito, na igreja, com a fé que é expressa individualmente, às vezes nós ficaremos boquiabertos. É fundamental que você confronte os teus pensamentos, os teus conceitos, à luz da palavra de Deus. Não é a nossa experiência pessoal que estabelece regra e padrão comportamental. É a palavra de Deus. Ela é regra, ela é conduta para mim e para você. Quem concorda, diga amém. Não é comunicação, então não quer no conto da cigana. Agora, o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aqui, de fato, é o coração explicativo da ressurreição dos mortos em Cristo. Não se pode compreender o tema ressurreição se ignorar o grande tratado neotestamentário sobre a ressurreição. O capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. Por que esse capítulo é fundamental? Porque houve, no contexto da Grécia Antiga, um questionamento, melhor, uma tentativa de negar a ressurreição. Vale aqui dizer também que o contexto da Grécia Antiga havia um desdém, um ignorar, uma crítica ao mundo material. Na matéria existe corrupção. E se o corpo é matéria, também é corrupto. E se é corrupto, não pode ressuscitar. Tem que morrer de verdade e ficar lá. Aí Paulo, alto lá. Como assim? Alguns de vós dizem que não há ressurreição. Se não houver ressurreição, a nossa pregação e a nossa fé se tornam inócua, vazia, sem valor. A razão de ser da nossa própria fé e pregação está atrelada à ressurreição de Jesus, porque se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, vã a nossa fé e vã a nossa pregação. E se ele não ressuscitou, os que morrerem em Cristo estão perdidos e nós permanecemos em nossos pecados. E digo mais, se ele não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas. Porque o que nos impulsiona a pregar, a crer na esperança da salvação, é exatamente a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é uma pedra angular, fundamental da fé cristã. A fé cristã está, na verdade, apoiada no nascimento virginal e morte e ressurreição de Jesus. Sem a sua ressurreição, não haveria fé evangélica. É tão importante a ressurreição de Jesus que, nesse momento, quem opera na ressurreição é a própria Trindade. Veja, a Bíblia diz que o Pai ressuscitou o seu Filho. Mas também a Bíblia diz que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele tem poder para dar e para tomar. Mas quem o ressuscitou foi a presença, a atuação poderosa do Espírito Santo que ressuscitou a Jesus. E esse mesmo Espírito que atuou em Jesus também atuará naqueles que morreram em Cristo, de sorte que os que morreram em Cristo ressuscitarão semelhantemente na ressurreição de Jesus. A própria Trindade, porque a ressurreição de Jesus é o sinete, é a prova, é a garantia, é a certeza inequívoca do que aquele que morreu em Jesus ouvirá o toque da trombeta.
ela é a constatação clara, é a certeza. É tão verdade isso, que a sua ressurreição não é uma questão de fé, não é uma questão de religião, ou uma questão de filosofia ou de mitologia. É um fato inequívoco, é um fato concreto. Não é, de repente, um fato científico, porque não se pode reproduzir, por enquanto, mas é um fato jurídico, em que há provas infalíveis. O próprio Lucas escreveu que ele ressuscitou com muitas e infalíveis provas. É só observar, o próprio apóstolo Paulo fez questão de enumerar casos desses. Ele apareceu para Cefas, apareceu para os 12, apareceu para quase 500 pessoas, apareceu para mim, ou seja, ele ressuscitou e é um fato, é verdade. Jesus venceu a morte e a sua vitória é a nossa vitória. A ressurreição dele não tem diabo, não tem inferno, não tem Hades que possa impedir a vitória da igreja, porque ele venceu a morte. E é factual, é um fato, é importante. Veja, ele morreu por nós, mas ressuscitou e foi visto por muitos, de modo a que não haja nenhum tipo de contestação. Né? Vou aqui avançar por causa do horário. Aleluia. Esse quadro aqui também é um quadro importante. Look at me, please. Maravilha. Mira-me aqui. Eu até bebi uma água aqui agora. Não sou... Esquece isso. Esse quadro aqui é importante, porque Paulo, no capítulo 15, ele compara a ressurreição com o processo que o povo judeu fazia em relação à colheita. A colheita. E a colheita, normalmente, um único evento que se realizava em 3 etapas. A primeira etapa era a etapa das primícias. Antes da grande colheita, o povo judeu pegava molhos, uma parte pequena, para oferecer a Deus. É a parte espiritual, é a parte devocional, é a parte onde se demonstra a espiritualidade na materialidade. A colheita é um fenômeno natural, mas as primícias dão um tom espiritual àquele fenômeno. E ao mesmo tempo em que a primícia dá esse tom, né, espiritual, também serve de blindagem para a grande colheita. Essa entrega da primícia, de alguma forma, envolvia, abarcava, mergulhava, impregnava a grande colheita de um caráter espiritual. É como se fosse ela um anúncio, um prenúncio. Haverá uma grande colheita. Deus nos deu, aqui está a prova. E a primícia blindava a colheita. Quando a primícia era ignorada, também não havia uma grande colheita. Quem pegou aí, diga amém. Quer proteger a sua colheita, meu irmão? Entregue as suas primícias. São as primícias que marcam, que dão o carimbo, a chancela, esse aprove-se, a garantia. É aqui que nasce o coração da ressurreição. E Paulo afirma, olha, Jesus é as primícias dos que dormem. É como se fosse, primeiramente, oferecido a primícia, Jesus, para garantir a grande colheita. Essa primícia que é o coração do processo. Essa grande colheita acontecerá. Essa parte faz parte quem? Os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo na sua vinda serão colhidos por Deus. Serão resgatados por Deus. Quando? Na sua vinda. Porque o processo é em ordem. E ordem aqui tem a ver com milícia, tem a ver com compartimento. Primeiro, as primícias. Jesus, quando morreu, né, a Bíblia diz que ele desceu ao Hades. Ele pregou, né, aos espíritos em prisão. E levou cativo o cativeiro. Levou cativo os presos, aqueles que morreram crendo na sua ressurreição, de sorte que morreram na esperança são aperfeiçoados em nós, porque nós sabemos que Jesus morreu e a sua morte foi executada, realizada ao ponto de bradar: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Ele foi lá e pregou, né? Pregou os espíritos em prisão e levou cativo o cativeiro. É tão verdade que a Bíblia diz que Jesus
Depois da ressurreição dele, os sepulcros se abriram antes, saíram de lá e até caminharam em Jerusalém. Só você ver lá em Mateus 27, 53. Então, de sorte que ele aqui já tem essa primícia aqui elevada. E a garantia aqui, de fato, de uma grande colheita que se inicia na sua própria ressurreição. E ao final do processo tem a respiga, os restolhos, o que sobra. No contexto da agricultura, quando se caía lá uma espiga no chão, ou ficou alguma coisa de lado, deixa aí, não pegue, porque virão órfãos, viúvas e estrangeiros. Esse povo miserável, que é assim, que passa necessidade, que sofre por natureza, uma questão social, é uma forma de blindar, de minimizar a dor. É uma referência aos que sofrerão na grande tribulação, mas também que serão ressuscitados, os mártires durante o período da tribulação. Quem entendeu, diga amém. Maravilha, todo mundo sabe aqui, vou até descer daqui a pouco. Glória a Deus. Aqui, agora, outra parte importante, e já encerro. Como será o nosso corpo depois de ressuscitado? Paulo tratou do fato e agora trata da natureza do corpo. Ele faz uma analogia fantástica entre Adão e Jesus. Paulo era mestre em estabelecer a comparação de Jesus com Adão ou Adão com Jesus. Ele afirma, porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Ou seja, quando uma pessoa está ligada em Adão, ela tem a garantia infalível de receber a herança adâmica. E qual é a sua herança? A morte. Maravilha. Você de Adão recebeu um presente, a morte. Não tem como fugir. E qual é o elemento necessário para ligar a pessoa em Adão? É somente nascer. Nascer. É só vir à existência, mais nada. Não precisa fazer nada. É só ser concebido, né? É só vir da vontade da carne, da vontade do varão e da vontade do sangue. Aí já está ligado em Adão. Teve uma pessoa que eu comecei uma vez, que ligado a Adão coisa nenhuma. Adão pecou lá atrás, lá longe, nem sei aonde, nem sei quando. E estou lá, coisa nenhuma. Maravilha. Então também você não está ligado em Jesus. Ele morreu lá longe também, né? Lá, eu já fui lá, né? Mas lá longe, há 2000 anos atrás. Se você não está ligado em Adão, também não está ligado em Jesus. Aí não, né? Aí não. Ah, tá, beleza, né? Então veja, nasceu da carne, está ligado em Adão. Ligado em Adão tem uma garantia: morrer. Para a pessoa receber o que Jesus tem para dar, tem que nascer também. Não nascer da carne e do sangue, mas nascer da água e do Espírito. O que nos vincula à pessoa de Jesus é exatamente nascermos de novo. Nasceu de novo, você vai estar ligado em Jesus e vai receber a sua herança. Em Jesus, a herança não é a morte. Em Jesus, a herança é a nossa vida eterna para a glória de Deus. Porque Ele veio aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando a pessoa morre, aí que relação, esse corpo da morte, quando ressurge, tem um vínculo com elementos futuros. Paulo compara aqui rapidamente essa ressurreição com a semeadura. A semeadura. Quando se semeia, pega uma semente. A semente é sem formosura, é uma semente que remonta corrupção, vergonha, ignominia, e que se lança na terra, né? E só vai germinar de verdade se a semente morrer. Se o grão de trigo que foi lançado na terra não morrer, não dá fruto. Mas se morrer, ele dá muitos frutos. O próprio Jesus comparou a ressurreição com a semeadura. A semeadura, a agricultura, é uma prova que Deus deixou para nós de que a ressurreição é fato. Se planta uma semente sem vida, uma semente sem formosura, mas dela, depois que morre, surge uma grande árvore reverdejante, uma árvore frondosa, frutífera, viçosa, que veio do nada.
E da mesma forma, quando nós em Cristo morremos, o nosso corpo não é um corpo, é uma semente que vai ser plantada. E na hora certa, a semente plantada germinará. E não virá com corrupção, com vergonha, com fraqueza. A semente, depois que ressurgir, Paulo afirma, ela virá incorrupta, cheia de glória e de poder. Porque convém que isso que é mortal se revista da imortalidade. Isso que é corrupto se revista da incorruptibilidade. Quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, o que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Oh, aleluia! Tragada foi a morte na vitória. Você pode morrer em Cristo, mas pode ficar tranquilo que essa morte é somente uma semente, que na hora certa Ele ordenará. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois de nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vale a pena servi-lo. Vale a pena amá-lo, vale a pena dedicar essa vida e receber a vida eterna em nome de Jesus. Amém.